tá? Então, eu sempre tive a inclinação de realmente o mercado financeiro, né, ou as finanças mais hard, por assim dizer, tá? O lado um pouco mais técnico das finanças em si. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me vi trabalhando naquela típica cena que a gente vê de mercado financeiro, né? Nunca foi algo que eu me senti como parte daquele ambiente, tá? E todas as experiências que eu tive, eu passei por experiências no mercado de resseguros, né, que é o seguro do seguro, depois passei pelo mercado de capitais também, trabalhando na Ambima, que é a Associação de Mercado de Capitais do Brasil. Elas foram me mostrando que tudo bem, que existe esse caminho para um trabalho um pouco mais tradicional, por assim dizer, né, mais diretamente, que a gente acaba saindo, encontrando no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo aquilo ali foi me mostrando algo que eu sempre tive, talvez carreguei dentro de mim como economista, que era a vontade de exercer algo que eu realmente visse um desenvolvimento, conseguisse endereçar grandes questões relacionadas principalmente ao desenvolvimento sustentável, né? É, eu fui, então, tendo experiências, né, nas empresas nas quais eu trabalhei, e nessas empresas nas quais eu trabalhei, eu sempre busquei, de certa maneira, me integrar principalmente em comitês, em assuntos, em órgãos de discussão, que endereçasse a questão de sustentabilidade, né? Sempre foi algo que me trouxe bastante interesse em discutir, em ouvir, em ser parte daquelas discussões, né? E a sustentabilidade também, de certa maneira, é discutida no âmbito mais de mercado financeiro, do mercado de finanças, não somente no lado de sustentabilidade corporativa, tá? Por entender que realmente as finanças, elas têm essa capacidade, né, de alocação de recursos, e a partir da alocação de recursos, uma vez realizada de uma maneira otimizando o potencial, né, principalmente o potencial que a gente tem de economia, de país como um todo, conseguir alavancar impactos positivos, impactos ambientais e sociais positivos. Então, eu fui tendo essas experiências pelos locais com qual eu fui passando, já conhecia o mundo das finanças sustentáveis sob o nome da Citaui, né? Não sei se todos conhecem, mas a Citaui é uma consultoria referência, tá? No mundo da ESG, no mundo das finanças sustentáveis. Ela nasceu em 2012, e desde lá vem realmente sendo assim até uma proxy para o desenvolvimento do mercado a nível brasileiro, a nível de América Latina, né? Então, já conhecia o que a Citaui fazia, o que a Citaui buscava fazer, e sempre ia buscando enviar meu currículo para a Citaui, ou seja, acho que desde 2014, assim, que eu mando meu currículo para a Citaui todo ano, mas acabava não rolando, não rolando, mas rolou na hora que tinha que rolar, né? E em 2019, eu entrei na Citaui, né, no cargo de consultor sênior, especialista na área de finanças sustentáveis, e desde então venho sendo parte dessa equipe que hoje lidera, assim, a nível regional, o que a gente tem como práticas, né, de sustentabilidade junto ao mercado financeiro, tá? E aí, já pegando o gancho da sua pergunta, Júlia, tentando trazer um pouquinho para vocês do que são as finanças sustentáveis, né? As finanças sustentáveis, elas são uma metodologia, né, ou uma sub-área dentro da grande área das finanças, tá? Dentro da grande área do mercado financeiro, né? O mercado financeiro nada mais é do que um alocador de recursos, tá? Ele é uma busca, né, de você ter recursos de um lado que podem ser alocados em projetos, em ativos, em empresas, né, em iniciativas, do outro lado, que recebem esses recursos, depois repagam esses recursos, e esse recurso volta para o dono desses recursos, né, para o dono do ativo, tá? O mercado financeiro, ele conduz dessa maneira, seja o mercado bancário, seja o mercado de capitais, que é formado pelas gestoras de recursos, né, seja o mercado de seguros, no fundo é isso que o mercado financeiro faz. As finanças sustentáveis, elas tentam incorporar nesse trâmite do dinheiro indo e voltando os aspectos de sustentabilidade, né? Então, os aspectos relacionados à gestão de ativos naturais, né? De como nós nos relacionamos com os ativos naturais, de biodiversidade, de recursos naturais que nós temos disponíveis, que nós somos tão dependentes, né? O lado também social, a importância de você considerar
principalmente as populações de estratos mais vulneráveis, a incorporação dessas populações numa economia formalizada, né? Considerar os riscos que o mercado financeiro por si só, na maneira com a qual ele tem a sua perspectiva só de risco e retorno, pode deixar de lado e continuar num processo quase que automatizado, onde os mais ricos são sempre mais ricos, os mais pobres sempre mais pobres. Então, essa preocupação com o lado social e também a preocupação com o lado de governança, né? O lado de governança também é bastante importante. Então, como que aquele dinheiro, né, ele está sendo incorporado, ele está sendo investido em ativos, em projetos, em empresas que sim têm uma boa estrutura de governança, que não passam, a gente vê tantos escândalos de corrupção no nosso país. Então, como que existe toda uma salvaguarda em relação à própria governança da empresa. Então, as finanças sustentáveis nada mais são do que isso, né? Então, a tentativa de incorporar esses aspectos de sustentabilidade ambiental, social e de governança dentro desse fluxo normal que é o fluxo trazido pelo mercado financeiro. Perfeito. E, Rafael, que atividades estão inseridas nas esferas das finanças sustentáveis? Olha, dentro das finanças sustentáveis, a gente tem, assim, temos hoje um mundo de atividades que podem ser, talvez, classificadas, né, como parte das finanças sustentáveis, tá? Se a gente pensar de uma maneira um pouquinho mais direta, né, a gente tem, sim, aquelas áreas em mercado e instituições financeiras que olham exatamente, por um lado, pela mitigação de riscos ambientais, sociais e de governança, de investimentos que instituições financeiras podem realizar, tá? Esse é um ponto bastante importante. Então, como que você é capaz de identificar, como que você é capaz de mitigar, de mensurar riscos relacionados a impactos ambientais, sociais, de governança do dinheiro que você acaba por alocar em um determinado projeto, em um determinado ativo, em uma determinada empresa, né? Nós temos também aquelas atividades mais direcionadas a buscar encontrar o impacto em si, o impacto positivo em si, que a gente até acho que vai falar um pouquinho mais depois, mas que seriam os investimentos de impacto, né? Que é a busca realmente direcionada pelo impacto positivo, né? O apoio, muitas vezes, ao empreendedorismo, tá? Porque o empreendedorismo é onde está ali realmente grande parte da solução, né? Da busca por solução de desafios que nós, como população, enfrentamos, tá? Mas a gente também tem algumas outras atividades nesse meio, né? Nós temos, claro, o lado de sustentabilidade corporativa, né? Principalmente empresas de economia real, trazendo aqui para o mundo da química, são empresas mesmo, grandes indústrias, né? A gente está falando de Bayer, a gente está falando de grandes empresas químicas, né? Mas como eu ia falando, Júlia, então, assim, tem esse mundo, né? Eu não sei se falando das empresas, né? Falando das instituições financeiras, mas também de outras empresas que podem circundar também essa tratativa, né? Essa dinâmica, né? Então, a Citaui, por exemplo, como uma consultoria, ela é focada em finanças sustentáveis, tá? A gente tem empresas que hoje fornecem, né, pareceres de segunda opinião, que são documentos, são formatos, quase formatos de auditoria, quando se capta recursos do mercado financeiro com os preceitos, né, da sustentabilidade, é um outro tipo de discussão que temos. A gente tem a discussão muito importante que está sendo conduzida dentro da academia, né? Dentro da academia existe uma discussão muito grande a respeito de finanças sustentáveis, tá? Sempre lembrando que, pelo menos no mundo da economia, né, no mundo das ciências econômicas, no mundo das finanças, assim, as finanças sustentáveis está bem na fronteira do que se está sendo feito a nível de pesquisa, né, a nível de pioneirismo, inovação na própria condução da ciência como um todo, tá? Então tem um mundo de atividades que podem ser incorporados dentro desse nome. E, Rafael, existem ativos ou investimentos que possam ser considerados por si só sustentáveis? Essa é uma boa pergunta, Júlia. Assim, quando a gente fala de ESG ele é muito mais uma metodologia do que uma classe de ativos, tá? Um produto por si só, né? Existem, sim, atividades econômicas que são mais verdes, ou que são mais
que endereçam desafios, né, de uma maneira mais clara, tá? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês, eu acho que, inclusive, vocês devem estar vendo essa expansão do hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde uma forma de armazenamento de energia, né? Então, o investimento no hidrogênio verde, por exemplo, ele é, sim, uma atividade, ele é um ativo, ele é um foco de investimento que, por si só, ele é verde, ele é sustentável, tá? Mas o escopo ESG, ele é mais amplo. O escopo ESG, a gente entende que ele é muito mais uma dinâmica, né? Uma metodologia, perdão, de análise do que necessariamente um produto em si, tá? Então, é como que você consegue incorporar todas essas facetas da análise que a gente falou um pouquinho, ambiental, social, governança, a gente consegue incorporar, analisar isso, todas essas facetas perante, né, um ativo em si, tá? Um ativo financeiro que seja, uma empresa que seja, um projeto que seja, como que a gente consegue analisar todos esses aspectos, além de outros aspectos mais hard, por assim dizer, né, como o risco daquele ativo, daquele projeto, o retorno daquele ativo, daquele projeto, né? Então, a gente consegue incorporar esses outros aspectos de maneira a ter uma análise um pouco mais holística do que a gente está buscando, tá? Mas existem, sim, produtos e ativos que são mais, que a gente pode classificar como sustentáveis, né? Hoje a gente vê muitos desses relacionados à energia, né? Então, energia solar, por exemplo, né? Energia eólica, né? A energia térmica através da queima de resíduos sólidos, tá? Então, isso sim, com toda certeza, são ativos que são sustentáveis, né? São ativos que fazem um bom uso de recursos, que prezam por uma economia circular, e que têm um direcionamento de impacto ambiental positivo direto. Mas, se a gente pensar no ESG como uma metodologia, a gente pode colocar todos eles sob essa ótica, a fim de buscar um ativo, um projeto, uma empresa que seja mais sustentável do que a outra. E, Rafael, o que pode ser considerado um investimento de impacto? O investimento de impacto ele uma outra faceta das finanças sustentáveis, tá? E o investimento de impacto, diferente do ESG, o ESG ele tem essa pegada muito mais de metodologia, de mitigação de riscos também, né? O investimento de impacto, ele busca ser um direcionador, uma forma de resolução de problemas, tá? O investimento de impacto, ele topa, né, o capital que é investido, o tipo de dinheiro que é investido no investimento de impacto, ele é um capital um pouco mais paciente, e ele é um capital que topa receber menos retorno em troca do investimento, né? Em troca do apoio a projetos, em troca do apoio a ativos, a empresas, a iniciativas, né? E o investimento de impacto, ele está obrigatoriamente correlacionado à solução de desafios e à solução de problemas que a sociedade como um todo enfrenta. Sejam esses desafios mais ambientais, né, de cunho ambiental, sejam esses desafios de cunho climático, sejam esses desafios de cunho social. Tá? Então, o investimento de impacto ele é um trabalho onde você está muito mais na ponta, né? O investidor de impacto, aquele tipo de instituição que promove o investimento de impacto, ele está muito mais na ponta, ele está muito mais num trato direto com o empreendedor, buscando apoiar projetos, né, apoiar empreendimentos que visem solucionar esses desafios, esses problemas que a população como um todo passa, né, e ter um retorno também financeiro a partir desse apoio. Mas diferente do ESG, o investimento de impacto, o recurso que tem como objetivo o investimento de impacto, ele é mais paciente, ele demanda menos retorno, ele é capaz de assumir mais risco, por saber que ele está investindo, que ele está apoiando projetos, iniciativas, empresas que estão correndo mais risco também, tá? Sim. E o que pode ser considerado um investimento verde, um green investing? O green investing, assim, quando a gente fala do investimento principalmente focado em soluções climáticas, tá?
o green, né, o green investing, que ficou bastante conhecido também por causa dos green bonds, né, que são títulos de dívida captados, né, emitidos por empresas de maneira a captar recurso para colocar projetos com clara adicionalidade ambiental de pé, eles acabaram se correlacionando bastante a clima e ainda hoje são bastante correlacionados a clima, tá? Quando a gente fala em Green Invest, a gente está pensando em formas alternativas de geração de energia, né? Formas alternativas a essas que não fazem grande consumo de combustíveis fósseis. A gente está pensando em alternativas para diminuição ou otimização de uso de recursos hídricos. A gente está pensando em soluções que prezam pela manutenção da biodiversidade, dos serviços naturais, né? Hoje, um tema que vem ganhando bastante força também são as soluções baseadas na natureza, e isso se aplica muito a nível de infraestrutura urbana, né? Então, como que municípios, empresas conseguem conduzir projetos, estes que já estão correlacionados às soluções que a natureza nos traz, né? Então, a manutenção de uma região, de um alagado, por exemplo, né? De uma região alagada, de maneira a conseguir prevenir enchentes urbanas, tá? A construção de diques, né? Para o que a gente vê agora com grande possibilidade de risco, a gente vê cada vez mais se tornando mais importante, né? Mais material, que é o aumento dos níveis oceânicos, né? Então, a construção de infraestrutura se baseando em soluções ou até em ativos naturais já existentes, de maneira a você endereçar esses riscos que a gente está sofrendo por causa das mudanças climáticas, né? Então, o Green Investing ele está muito relacionado aos impactos que as mudanças climáticas têm a causar para nós, como população, como sociedade, tá? E também a como a gente pode mitigar as mudanças climáticas que nós já causamos, né? Nós, a atividade antropogênica já causou, né? Em relação às mudanças climáticas, e como que a gente pode se adaptar também, que é um ponto muito importante, tá? Então, o Green Investing está muito relacionado ainda a mudanças climáticas. Claro, ele já tem alguns aspectos mais direcionados a recursos ambientais e recursos naturais, perdão, e biodiversidade, mas ainda ele fala muito em relação a mudanças climáticas. E você falou um pouco sobre títulos verdes, né, os famosos green bonds. O que são esses títulos verdes? Os green bonds, Julia, eles são bonds, né? Então, quando a gente está falando de bonds, é um nome que é dado principalmente no mundo do mercado de capitais, tá? Não no mercado bancário, mas no mercado de capitais, que é um nome dado para títulos, para ativos emitidos por uma empresa a fim de captar recursos. Nada mais é do que um título de dívida, tá? Então, nós aqui, por exemplo, eu, você, a gente pode querer conduzir um projeto de energia eólica, por exemplo, né? A gente viu um potencial em energia eólica e a gente quer investir. A gente monta uma empresa, a gente não tem dinheiro suficiente de nossa parte para botar esse projeto de pé, então a gente vai ao mercado para captar recursos. A gente emite um bond, a gente emite uma debenture, a gente emite um título de dívida, tá? São todos nomes para o mesmo tipo de ativo, né? Uma vez que esse título esteja sendo emitido para o mercado para captar recursos com um projeto, para levantar um projeto com clara adicionalidade ambiental, ele pode vir a ser classificado como um green bond, tá? O processo, né, dessa rotulagem do que a gente chama do green bond, tá? Para ele receber o título de green bond, porque ele nada mais é do que um título de dívida, antes de tudo. Mas para ele receber o título de green bond, ele passa por um processo de rotulagem, por um processo que a gente chama de um parecer de segunda opinião. Existem empresas que são especializadas na condução desse trabalho de parecer de segunda opinião. A Cital é uma delas, tá? Hoje a Cital ela é a 7ª maior do mundo em concedendo, né, títulos, esse parecer de segunda opinião, tá? E também a cargo de informação para vocês, pessoal, é um mercado que ainda é muito, muito novo, muito pequeno, inclusive,
em relação a outros tipos, aos títulos tradicionais, né, que a gente pode chamar, tá? Mas, então, o título ele passa por um processo de análise sobre 4 pilares, para realmente confirmar se os recursos que estão sendo levantados por investidores vão ser aplicados em recursos, em projetos, em ativos com adicionalidade ambiental, tá? O primeiro desses pilares é o trabalho de uso de recursos, análise dos usos de recursos, tá? O segundo então, analisar, né, realmente, assim, qual que é o direcionamento que está sendo dado para aqueles recursos que estão sendo levantados através da emissão do título de dívida. Isso é muito importante, se chama uso de recursos, tá? Depois a gente vai falar também do trabalho de gestão de recursos. Então, uma vez levantados esses recursos, através do título, é importante se garantir que esses recursos, antes de serem alocados nos projetos em si, né, nos projetos que eles estarão apoiando, eles estão sendo alocados numa conta, claro, numa conta de investimento daquele emissor, daquela empresa que emitiu o título, mas que não estão cooperando com uma economia intensiva em carbono, né? Então, ter certeza que o recurso que foi captado, por exemplo, para desenvolver uma planta de energia eólica, como a gente comentou, que a gente levantou, a gente não vai colocar numa ação da Petrobras, a gente não vai colocar numa ação da Vale, por exemplo, né? Isso também é um outro ponto muito importante, tá? O outro ponto importante é os projetos que serão acompanhados. É necessária também ter uma análise a nível de projeto que será apoiado por aqueles recursos, né? E o quarto ponto, também muito importante no mundo das finanças sustentáveis, é o ponto de transparência, né? Então, é muito importante que esse trabalho onde você está captando recursos, você está estruturando projetos, você vai aplicar esses recursos em projetos, a gestão dos recursos que você faz, que você dê transparência, principalmente para o seu investidor. O seu investidor, ele quando compra um título que está sendo chamado, denominado de título verde, ele quer ter certeza que o título, que os recursos que ele está emprestando, estão sendo aplicados em projetos de título verde, em projetos de adicionalidade ambiental, tá? De maneira a realmente evitar até um outro ponto que a gente vai tocar com o greenwashing, né? É ali onde existe essa necessidade da transparência, a necessidade da informação bem construída, condizente com a realidade, de maneira que quem esteja apoiando, né, que quem está cedendo o recurso, quem está cedendo o capital, tenha certeza de onde que ele está colocando e que está de acordo com o que ele quer causar como impacto positivo para o mundo. E, Rafael, o que são princípios para o investimento responsável? Bom, nós temos aqui algumas possibilidades. Existe, né, os princípios para o investimento responsável, tá? Quer dizer, existe na verdade que eu posso chamar tem duas estruturas que caminham sob o mesmo nome, tá? Existem princípios mesmo para o investimento responsável. Esses princípios estão muito alinhados principalmente ao que a gente vem chamando agora dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né? Então, o investimento responsável, ele tem que ter como objeto, né, como objetivo, a questão do desenvolvimento social, né, da integração de populações de estados mais vulneráveis numa economia formal, ele tem que prezar pela preservação dos recursos naturais, ele tem que direcionar a questão climática, ele tem que ser um motor, né, para alavancar a questão climática, a gente ser capaz de, não combater, mas a gente ser capaz de tomar atitude perante a realidade que vem se colocando em relação às mudanças climáticas, tá? Ele tem que ser um investimento realmente responsável a nível de reporte, de transparência, para quem está colocando dinheiro numa empresa aqui, né, numa asset, por exemplo, num investidor que se autodenomina um investidor de
é um investidor responsável, tá? Mas a gente tem também uma segunda estrutura que caminha sobre sobre esse nome, sobre essa designação, que é realmente um grupo que se chama Principles for Responsible Investment, tá? Esse é um grupo que ele foi criado dentro da iniciativa da ONU, da UNEP-FI, que é a iniciativa da ONU com foco em mercados financeiros, tá? É a maior iniciativa, né, a nível de investidores, direcionando os aspectos do investimento responsável. Então, hoje já contém, nossa, nem sei, mais de 700 investidores, mais da metade do total de recursos que são geridos no mundo já estão aderentes aos princípios do investimento responsável, né? E é a grande iniciativa a nível global de investidores que entenderam ser importante a tratativa das questões ASG, tá? E qual a origem e as especificidades do investimento em empreendedorismo social? As origens, na verdade, pessoal, bom, o investimento em empreendedorismo social, que a gente pode até extrapolar um pouquinho, falar de investimento responsável, investimento ESG, o investimento de impacto, ele vem lá de trás, ele vem de bastante tempo atrás, e ele está muito relacionado ao investimento ou apoio de entes religiosos. O início dele começou muito próximo a entes religiosos, né, de diversas religiões, tá? Mas ele sempre caminhou, né, de mãos dadas, de certa maneira, a filantropia. Depois ele foi se moldando mais sob ali o formato de investimento per se, né, um investimento que requer depois o retorno, seja esse retorno de acordo com as condições de mercado, né, que independente de ser de impacto, se ESG, o que seja, mas ele pode ter tanto um investimento que ele está recebendo, né, o recurso está recebendo o retorno de acordo com as condições de mercado, ou topando correr mais risco, receber menos retorno, mas lá atrás, quando se começou a pensar no impacto, no ESG, no investimento responsável, isso era muito vinculado aos entes religiosos, tá? Isso começou, de certa maneira, bom, a gente bem sabe, né, as igrejas do mundo são grandes detentores de ativos, né? E elas começaram a direcionar realmente a questão mais ética dos negócios, tá? De se fazer negócios, né? E direcionar os seus investimentos, direcionar os seus recursos esse aspecto mais ético, a empresas que levassem a ética de maneira mais séria, tá? Bom, então isso assim a gente pode relacionar ao começo do século, né? Junto com o advento ali, né? Com realmente o desenvolvimento do mercado de capitais, do mercado financeiro, se iniciou também essa dissidência, por assim dizer, entre aspas, bem entre aspas, essa dissidência do investimento ético, do investimento responsável, tá? Ele foi ganhando força mais ou menos lá pelos anos 80. Pelos anos 80 foi ganhando força essa questão de cada vez mais se ter como objetivo, né, se colocar como objetivo no recurso que está sendo aplicado, não somente o perfil de risco-retorno de um projeto, de um ativo que está sendo apoiado, mas também o impacto ambiental e social positivo, tá? Então, isso a gente pode colocar mais ou menos para os anos 80, para os anos 90. Mas foi a partir dos anos 2010, assim, que realmente esse tópico ganhou muita força, tá? Ali, pós, né, a crise de 2009, o tópico ganhou muita força e cada vez mais investidores vêm buscando esse aspecto dentro do investimento. E existe um regime legal e específico no Brasil para fundos e sociedades de empreendedorismo social? Não, não. Bom, nós temos, claro, temos um trabalho assim existe um regime legal que regula as OCIPs. As OCIPs a antiga denominação das ONGs, tá? São organizações sociais, né? Que, por sua vez, podem sim ser gestoras de recursos de filantropia, tá?
Esses recursos de filantropia são recursos que são, né, concedidos por empreendedorismo social, ambiental, tá? E eles não demandam um retorno, né? Então, existe, sim, um regime legal para as UCIPs, para o recurso em forma de filantropia, mas se a gente pensar no recurso que é concedido, que dá o apoio a empreendimentos que tenham como objetivo a solução de desafios ambientais, sociais, ele está sob escrutínio de um padrão que aplica a todos os tipos de investimento, investimentos tradicionais também, né? Então, existe, sim, o agente regulador, né, no mercado de capitais, no mercado bancário também, no mercado bancário é o Banco Central, no mercado de capitais é a CVM, tá? Existem regras que se aplicam tanto a bancos quanto a assets, né, a investidores, tá? Mas não existe um regime legal definido para o investimento responsável, investimento de impacto, investimento ESG. Rafael, o que distingue triagem positiva da triagem negativa? Essa é, Júlia, uma metodologia de se conduzir os aspectos ESG quando a gente está pensando em gestão de ativos, tá? O screening negativo, né, ou a triagem negativa, são listas de exclusões. Simplesmente o investidor não investe em tabaco, não investe em armas, não investe em empresas de combustíveis fósseis, tá? Ele faz uma lista de exclusão ali, e a partir dessa lista de exclusão, ele restringe, né, o universo que ele vai olhar, tá? A triagem positiva, por outro lado, o que ele busca? Ele não restringe setores, ou ele pode ainda restringir, mas restringir muito menos do que através da triagem negativa, mas ele busca os best in class para investir, tá? Então, ele busca as melhores empresas, os melhores projetos, as melhores iniciativas, no que se refere aos aspectos ambientais, sociais e de governança, né, que ele esteja olhando, tá? Então, ele tenta ir atrás daquelas empresas que são campeãs, né, que conduzem os aspectos ambientais, sociais, de governança da melhor maneira que ele entende, né, que ele entende ser da melhor maneira, tá? Então, essa é a diferença entre um e outro, sendo que ambas são duas estratégias de gestão de ativos quando se incorpora a questão ESG, né, dentro de um investidor. E o que distingue uma organização socialmente responsável? Bom, uma organização socialmente responsável, ela é aquela que realmente está preocupada no seu impacto nos seus stakeholders, tá? E por stakeholders eu falo todos os agentes que possam estar expostos à operação daquela organização, né? Que vai desde seus trabalhadores, seus executivos, seus clientes, seus fornecedores, a sociedade em geral, né? Comunidades locais que podem estar localizadas, podem estar assentadas numa região, uma organização vai implantar uma planta uma nova fábrica, alguma coisa assim. O meio ambiente como um todo, né, uma vez que a gente pode estar pensando numa empresa altamente poluente, né, ela impactando no meio ambiente, ela acaba impactando na população como um todo, tá? Então, uma organização responsável, ela está ciente do que ela causa, das externalidades que ela causa, né, dos impactos que ela traz, tá? A nível social, a nível ambiental, principalmente, né? E ela, uma vez ciente disso, ela trabalha pela mitigação dessas externalidades. A nossa ideia é que o setor de combustível fóssil, por exemplo, ele ainda precisa existir. O setor de cimento, que é um setor extremamente consumidor de recursos, vocês sabem muito melhor que eu, ele é um setor extremamente consumidor de recursos, ele precisa existir. O setor de automotivo, hoje, ele precisa existir, né? São setores que fazem parte da nossa vida como ela é, né? Da nossa organização econômica, né? Da nossa organização como uma sociedade produtiva. Mas isso não impede que uma organização seja responsável
mesmo sendo parte desses setores. A organização responsável é aquela que está ciente do que ela causa, né, de externalidades negativas que ela causa, e ela busca, de um lado, mitigar essas externalidades negativas, e o que ela não consegue mitigar, ela busca compensar, tá? E, Rafael, é possível a implementação da recuperação verde no cenário atual do Brasil? Qual seria o maior desafio a ser enfrentado? Sim, esse é um tópico, pessoal, que assim, que eu acho que a gente vai ouvir durante muito tempo, a questão do Green Recovery, tá? Recuperação econômica verde, né? A gente está num momento agora crucial como sociedade, como país, mas não só como país, como mundo, né? A gente acabou de passar estamos passando, no caso, né, por um evento que foi a pandemia, que é a pandemia, de nível global, tá? E a pandemia, ela mostrou para a gente que a nossa relação com o planeta, né, com os recursos naturais disponibilizados pelo planeta, que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, que a gente utiliza como uma sociedade produtiva, né, ela não está de maneira, ela não é saudável, e outra, a gente não consegue se isolar dos aspectos que estão mais alinhados à biodiversidade, que estão alinhados aos impactos naturais. A gente é parte desse ecossistema todo, a gente não está além dele, né? E ao mesmo tempo que a pandemia ela trouxe isso, e ela escancarou isso para a gente, né? Ela também abre agora possibilidades que a gente vê pouquíssimas vezes pela história. A última vez que a gente viu essa possibilidade foi em 29, o crash da Bolsa, tá? Em 29, a gente teve o crash da Bolsa, que foi um fato estritamente financeiro, mas que impactou o mundo como um todo. E a partir dali, governos, né, tiveram que realmente colocar dinheiro para a recuperação econômica do mundo, a recuperação econômica de cada país e do mundo como um todo. A gente tá nesse momento também, a gente está vivendo isso agora, tá? Então, a gente vê os Estados Unidos com seus planos de recuperação, a gente vê a Europa com seu Green Deal, não é mais o New Deal, é o Green Deal, tá? Então, a necessidade da alocação de recursos para que a roda da economia volte a girar, e no momento no qual a gente se deu conta que a nossa relação com o ecossistema como um todo, ela está um pouco deturpada, e pior, a gente está cada vez mais próximo de um ponto realmente de exposição ao risco climático muito sério, né? Então, a gente tem os compromissos Net Zero, o Acordo de Paris, caminhando até 2050. Todos esses são caminhos que a gente tenta para mitigar o que a gente está fazendo em mudanças climáticas. Dado que a gente está num momento onde recursos devem ser despendidos, né, de maneira a recuperar a economia, é possível que se faça uma virada de chave e que esses recursos sejam despendidos tendo como objetivo a recuperação econômica, a, 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 a incorporação de pessoas na economia. A gente sabe que a pandemia afetou também as pessoas de maneira muito desigual, né? Então, as populações mais pobres, os países mais pobres foram muito mais afetados do que os países mais ricos, as populações mais ricas. Então, se abre essa brecha também de tentativa de incorporação desses estratos populacionais, e principalmente se abre também a brecha da gente buscar investimentos que conduzem, né, ou que mitiguem a nossa parcela de culpa como sociedade, como humanidade perante as mudanças climáticas. Então, o Green Recovery é, sim, uma possibilidade muito factível, tá? Muito factível mesmo. Inclusive, já vem sendo conduzido a nível de países, né, ou mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos, a União Europeia, tá? Já se dá prioridade, né, no que está sendo colocado pelo governo, nesses pacotes de estímulo econômico, já se dá prioridade a projetos que tenham essa clara adicionalidade ambiental, né? E no Brasil também, tá? No Brasil essa possibilidade é enorme, pessoal, ela é enorme, tá? Assim,
Hoje mesmo eu estava num evento de infraestrutura urbana, infraestrutura municipal, e a gente bem sabe, né, o gap de infraestrutura que a gente vive no Brasil, né, os municípios. Então, o endereçamento de investimentos que levem em conta a questão climática, a questão ambiental, é muito importante e é muito factível. E, Rafael, você já falou um pouco sobre o que são fatores ESG, mas eu queria que você formalizasse para a gente a explicação. Claro, aham, claro. Então, assim, quando a gente está falando de fatores ESG, a gente está sempre pensando, né, em como que aquele investimento, aquele projeto, aquela empresa se relaciona com esses stakeholders externos, né, essas pessoas ou fatores ou, ou locais, né, que acabam sendo impactados pelas operações daquela determinada empresa. Então, quando a gente está pensando em fatores ASG, a gente está pensando sempre nos fatores ambientais, sociais e de governança, tá? Entre os ambientais, a gente pode colocar a relação com a biodiversidade, né, de uma determinada empresa, o uso de recursos naturais daquela empresa, como que ela, como que ela, a parcela que ela tem em relação às mudanças climáticas, tá? Quando a gente está falando de fatores sociais, a gente está pensando muito no relacionamento dela com fornecedores, no relacionamento dela com clientes, no relacionamento dela com trabalhadores, com funcionários, muito importante também, tá? No relacionamento dela com comunidades, né, que podem ser impactadas pela operação daquela empresa, outro ponto bastante importante também. E quando a gente está falando de fatores de governança, a gente está pensando muito nas estruturas que são, nas estruturas existentes dentro de cada empresa que definem a atuação dela, né? E a definição dessa atuação pensando em processos, em políticas, em diretrizes, né? De maneira a você evitar qualquer risco que possa haver ali na condução de uma empresa, tá? Então, a gente está pensando em auditoria, a gente está pensando em comitês, a gente está pensando em diretoria, a gente está pensando em conselho de administração independente, a gente está pensando um ponto hoje muito importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas dentro do social, é também a lente de gênero, né? O gênero hoje vem ganhando muita força também, de gênero e diversidade, tá? Ganhando bastante força dentro da lente dos aspectos sociais, tá? Mas que também acabam passando um pouquinho para dentro da lente de governança também, tá? Então, basicamente, assim, são muitos fatores, mas de uma maneira mais básica, posso trazer para vocês assim mais formalizada são esses, tá? Dentro das esferas ambientais, sociais e de governança. Perfeito. Agora, qual a sua leitura do mercado em relação aos esforços ESG das empresas? Bom, vem sendo cada vez mais bem reconhecido, tá, Júlia? Assim, o mercado financeiro como um todo, ele está dando uma guinada, né? Uma guinada de maneira a incorporar de uma maneira orgânica, dentro dele mesmo, assim, a questão ESG, tá? E o que existe hoje é uma retroalimentação, um alimenta o outro, né? Então, o mercado pode vir a cobrar das empresas uma maior responsabilidade ambiental, social e de governança, o mercado pensando no mercado como um investidor, né? Como aquele cara que está cedendo recursos, tá? Comprando ação, emprestando dinheiro, por aí vai. Ele solicitando isso da empresa, e também a empresa que melhor conduz esse tipo de processo dentro de casa, ela também está, de certa maneira, cobrando do mercado uma recompensa. E essa recompensa, muitas vezes, vem uma diminuição do risco que é cobrado dela, tá? Então, existe uma retroalimentação do mercado, né? Uma retroalimentação ESG, tá? Onde o mercado vai lá e tenta encorajar empresas a serem mais responsáveis, mas também empresas mais responsáveis também cobram, entre aspas, cobram do mercado uma recompensa por serem mais responsáveis, né? É importante notar que isso é uma roda que vem girando, né? E que ela gira assim de uma maneira global também, tá? Porque os mercados financeiros, né? Eles são todos muito conectados, né? Então a gente hoje tem os agentes financeiros brasileiros têm sim e muito, né? Muitos recursos de investidores estrangeiros, né? E quando a gente pensa, principalmente em investidor europeu, esse é um tipo de preocupação que hoje é muito latente, tá? Que hoje é muito importante. Então, quando vem um recurso para o Brasil,
Esse investidor europeu, por exemplo, esse investidor japonês, esse investidor da Oceania, que tem uma preocupação grande com esse aspecto ESG, cobra que os investidores brasileiros que estão fazendo a gestão desses recursos também incorporem esse aspecto nos investimentos que eles fazem. E uma vez que isso é colocado, esse investidor brasileiro vai lá e conversa com a empresa, e tenta motivar, tenta engajar a empresa a direcionar esses aspectos da ESG, né? Então, é uma roda virtuosa, assim, é um ciclo virtuoso que vai se colocando, tá? Na sua opinião, quais serão as próximas tendências ESG no Brasil? Eu acho que a tendência é cada vez mais esse aprofundamento ou a penetração, na verdade, acho que é melhor dizer por penetração dos aspectos ASG dentro do que a gente chama de total de recursos financeiros no Brasil, seja banco, seja mercado de capitais, tá? Então, a gente vê essa penetração cada vez maior, né? Ou seja, mais investidores, mais preocupados com o direcionamento dos aspectos ASG, tá? Hoje, né, se a gente pensar nessas três letrinhas, no ambiental, no social e na governança, governança já está muito bem direcionado, né, já é, de certa maneira, um aspecto que está solidificado na cabeça dos investidores, né? O ambiental está nesse caminho também, mas o social ainda não muito, tá? Então, eu vejo que existe hoje muito espaço para que o aspecto social de investimentos ganhe força, ele ganhe tamanho, e a partir de ele ganhar tamanho também ganhe cada vez mais diretrizes, né? Assim, ganha um pouco mais de refinamento no trato dele, tá? Eu vejo também muita questão climática, tanto no lado de investidores preocupados em investir em setores que são carbono intensivo, né, e tentarem talvez tirar o dinheiro desses setores, mas eu acho que mais do que isso são investidores buscando soluções e buscando oportunidades no que se refere à questão climática, tá? Então eu vejo também uma possibilidade grande da questão climática ela ser direcionada muito mais pela geração de oportunidades do que necessariamente pela simples desistência, né, de apoio a setores que são carbono intensivos. Mas eu acho que antes, o que tem mais, eu acho que a ganhar e a ganhar força são os aspectos sociais, tá? Os aspectos sociais, eles devem receber um boom aí, que eu acho que a gente vai ver, e já, de certa maneira, já vem ganhando muita força. Quando a gente pensa nos green bonds, né, existem também os social bonds, que assim como os green bonds, eles também passam por um trabalho de rotulagem e tudo mais, só que para verificar os aspectos sociais. E hoje, o social bonds já apresenta uma tendência apesar de sair de uma base muito pequenininha, mas já apresenta um potencial de crescimento bem alto, tá? Então, acho que o lado social tem bastante a ganhar também nesses próximos anos. E na sua perspectiva, levando em conta o conceito de ESG, o que um estudante de engenharia e áreas correlatadas devem investir em termos de capacitação durante a sua formação? Bom, pessoal, assim, eu acho que vocês têm uma possibilidade nas mãos que são poucas as carreiras que oferecem essa possibilidade, que é a possibilidade de tecnologia, de análise de tecnologia, tá? De criação de tecnologia, de mudança de paradigma tecnológico, né? Esse é o fator que leva qualquer país para frente, mas esse também é o fator que pode fazer a mudança do nosso paradigma perante a nossa inserção aqui no ecossistema Terra, né, no nosso planeta, tá? Então, o que eu acho que vocês podem olhar de maneira bem assim, atenta, é o que vem aparecendo de tendências, tá? A questão ESG, ela é muito baseada em tendências, ela é muito baseada no pioneirismo, na inovação. Vocês estão num front de desenvolvimento de tecnologia, vocês estão num front onde vocês são capazes de estar, né, alocados em empresas, na academia, onde quer que vocês estejam, que vai sim desenvolver tecnologia, né? E essa tecnologia, ao que eu vejo, é cada vez mais preocupado com a questão ambiental, com a questão social, tá? Então, eu acho que essa é a principal dica, né, ou a principal visão que eu tenho, assim,
pensando em vocês como engenheiros, né? Eu não sou engenheiro, então eu acabo olhando mais pelo lado dos fluxos financeiros aqui do meu lado, mas sabendo que vocês estão aí, vocês estão numa ponta geradora que pode mover, que pode realmente mudar o paradigma, tá? Então, acho que esse seria o principal ponto, Júlia. E existe um perfil profissional específico para trabalhar na área de finanças sustentáveis? Não, não existe. Na área de finanças sustentáveis, assim como o mercado financeiro como um todo, ele é bem... ele se apresenta como possibilidade, como um possível mercado diverso, né? Apesar de a gente saber que não é, tá? Mas em finanças sustentáveis não existe não existe nenhuma prerrogativa de curso, nem nada disso, tá? O que é necessário, que a gente está pensando, né? Quando a gente fala de finanças sustentáveis, a gente está falando, sim, de uma base financeira, de uma base de mercado financeiro, né? Então, esse, querendo ou não, acaba sendo um assunto que uma hora ou outra vai aparecer para toda pessoa que possa não ter o background em finanças, né? Então, uma hora ou outra vai aparecer, porque a gente está realmente tratando desse fluxo financeiro, né? Dessa caminhada que o dinheiro faz até ser alocado em projetos, depois ele voltar, e tudo que isso vai se abrir, todas as camadas que se abrem com isso, tá? Mas não existe nada que impeça qualquer que seja ali a carreira, né, o curso que alguém tenha feito de se inserir no mercado de finanças sustentáveis, não. E, Rafael, quais são os maiores desafios de trabalhar na área? Tem alguns. Assim, eu posso dizer para vocês que, assim, ainda é uma área nascente, tá? Então, por ser uma área nascente, ainda a gente bate muita cabeça, né? Ainda se bate muita cabeça, tá? Ainda precisa, né? É necessário que procedimentos, que nomenclaturas, a gente gosta muito de usar o nome de taxonomia dentro do mundo de finanças sustentáveis, né? Classificações, esses aspectos assim ganhem força, né? Para que o mundo ESG se torne cada vez mais palatável, né? Mais padronizado, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é um processo, né? Isso é um processo que, inclusive, a gente, né, estando hoje sendo parte da Cital, a gente se propõe a fazer, né? Então, também isso acaba incluindo uma segunda dificuldade, que é o trabalho de estar sempre ligado no que está acontecendo. Não tem muito como desligar. Se você desliga por um mês que seja, vai tirar 3 semanas de férias e você se desliga um pouco do que está acontecendo no mundo de finanças sustentáveis, você pode perder um bonde, sabe? Você pode perder algo novo que se tornou importante nesse tempo. E eu falo isso, pessoal, de maneira muito, muito aberta mesmo e sincera para vocês. Assim, tem coisa nova acontecendo todo dia. Isso, às vezes, é um pouco cansativo, tá? Apesar de ser dinâmico, apesar de ser apaixonante, apesar de ser né, todo dia você está vendo uma coisa nova, mas também cansa um pouco, né? Então, eu acho que são esses dois pontos, assim, a necessidade de você estar sempre conectado, estar sempre ligado, porque como está ali na fronteira de inovação, sempre tem coisa nova aparecendo, e essa questão também vem das coisas serem um pouco padronizadas, tá? E, Rafael, você tinha citado antes o greenwashing. O que é esse greenwashing? O greenwashing, ele é assim, a gente pode pensar como o greenwashing como uma forma de publicidade, tá? Uma forma de você dar publicidade para algo que você não faz, né? Normalmente, o greenwashing ele está relacionado a empresas que podem se vender como verdes, como sustentáveis, mas que no fundo a gente sabe que a relação dela com, sei lá, com stakeholders, por exemplo, com seus clientes, com seus funcionários, deixa muito a desejar. Ou a gente tem empresas que se vendem como aquelas que têm o melhor atendimento ao cliente, que mais presta atenção no seu fornecedor e que a gente sabe que não tem a menor capacidade de fazer gestão de resíduos, por exemplo, né? São empresas que a gente nota que elas tentam se vender
através de uma coisa que, na verdade, elas não fazem. Mas o greenwashing não se aplica somente a empresas, pessoal, isso é importante saber também. Existem bancos, existem assets, existe todo mundo de mercado financeiro que pode vir a praticar greenwashing também, tá? Então, um exemplo muito clássico. Existe um banco grande, um dos maiores do Brasil, banco de investimentos, que se vende como um baita banco verde, mas que vai lá e estrutura dívidas para uma termoelétrica a carvão, né? Ou seja, então o ESG não é parte do DNA desse banco. Isso é greenwashing, tá? Essa venda dele como verde, esse posicionamento como verde, quando a gente vê que na primeira possibilidade de negócios que foge dos aspectos ESG aos quais ele se vende, ele vai lá e ele participa, né? De maneira a alavancar recursos e tudo mais, tá? Então, isso acaba sendo greenwashing. E na sua perspectiva, como lidar com o greenwashing? Como o mercado se posiciona para identificar? O greenwashing ele vem sendo cada vez mais notado, né? Assim, hoje é difícil você passar despercebido, tá? Eu acho que aí o mundo que a gente vive de redes, né, de redes sociais, é o mundo que a gente vê de escrutínio mesmo, de empresas, né? O próprio amadurecimento dos investidores no que se refere ao ESG, tá? Ele vem cada vez mais capturando ali momentos de greenwash, né? Apesar, lógico, de que existem ainda e tudo mais. Mas os próprios preceitos do investimento responsável, que, como eu comentei, obrigatoriamente passam pela transparência, eles estão aí para evitar o greenwash. Porque você tem que ser transparente a respeito do que você faz, né? E quando você é transparente a respeito do que você faz, você tem você assume uma responsabilidade maior, porque o seu stakeholder está vendo isso, né? Então, eu acho que, apesar do greenwashing ser ainda presente, ele existe, sim, principalmente quando a gente pensa no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional, tem muito greenwashing, gente, tem muito greenwashing. Mas isso vai se tornando cada vez mais pontual e também cada vez mais definitivo em como uma empresa se posiciona, tá? Assim, existem fatos, né? Ninguém esquece lá do Valdez, né? Daquele cargueiro que teve um problema da ExxonMobil, por exemplo. Ninguém esquece disso. Ninguém esquece daquela plataforma da BP, né? Ninguém esquece de Brumadinho, ninguém esquece de Mariana, tá? Por mais que as empresas possam vir a ter cada vez mais boas práticas, eu acho que sim, isso é importante, elas têm que ter, mas os acontecimentos marcam, né, e ficam presentes, assim, na nossa memória, tá? Então, acho que essa é uma maneira também que a gente consegue evitar que empresas acabem, né, conduzindo o greenwash. Perfeito. Agora passando para as perguntas do chat. A Isabela Duarte perguntou como você analisa o andamento da transição energética no cenário global. Isa, obrigado pela pergunta. Bom, a transição energética, pessoal, ela ainda, bom, é difícil assim a gente falar que ela caminha passos largos, tá? Ela não caminha passos largos, né? A gente não pode dizer isso. Ainda existe uma matriz energética internacional assim que é muito baseada em carvão. Então a gente vê isso principalmente na Europa, né? Apesar de que soluções alternativas como energia solar, energia fotovoltaica vem se tornando cada vez mais capazes, né, de conduzir uma transição, ainda existe muito ativo disponível para que você faça a utilização de carvão, por exemplo, para geração de energia, né? E talvez isso não mude até o carvão acabar, viu, pessoal? Isso talvez não mude até a gente esgotar aí os combustíveis fósseis, tá? Mas o que se nota, e aí eu posso falar aqui da minha experiência, da minha tratativa, principalmente com o investidor, é que investidores e investidores estrangeiros vêm colocando cada vez mais na conta o fato de um projeto, de uma empresa, de um ativo ser baseado em fontes carbono intensivas, né?
E o fato de um ativo, de um projeto, de uma empresa ser baseada nela, gerar sua energia, ela consumir sua energia através de fontes carbono intensivas, isso acabar impactando num nível maior de risco para o investidor. E o investidor vem precificando isso, né? E o investidor vem falando, olha, se você não mudar, eu saio, eu paro de investir em você. Então, eu acho que tem aí um trabalho que, apesar da gente estar vendo ainda engatinhando, pode ganhar força, e pode ganhar força principalmente por causa dos compromissos net zero que a gente vê brotando, né, a nível mundial, tá? Então, acho que ainda a transição energética ela é tímida, mas cada vez mais ela tem possibilidades, né? A gente já vê assim, as fontes alternativas sendo cada vez mais pareadas a nível de eficiência com as fontes carbono intensivas, né? Então, acho que a tendência é que, conforme a roda gire também, essa transição energética ganhe força, ganhe tração também, tá? O Gabriel Duque perguntou se existe algum caso concreto de Green Recovery no Brasil. Gabriel, obrigado, cara, pela pergunta. Não, não, a gente, assim, Green Recovery, ele não é um caso, tá? O Green Recovery é muito mais como é que eu posso dizer assim, uma fase que a gente pode passar como país, tá? Existem sim, né? Lógico, existem casos, existem experiências, né? De infraestrutura urbana verde, por exemplo, de infraestrutura urbana sustentável, né? Então, por exemplo, né? Que é bastante claro, assim, é o VLT no Rio, né? O VLT no Rio, ele é, assim, uma obra de infraestrutura de mobilidade urbana que endereça de maneira muito clara desafios ambientais e sociais, né? Então, ele é um modal eletrificado, né? Ele é um modal que prezou pela gentrificação, né? No centro do Rio, que prezou ali inclusive por um boom a nível de negócios no centro do Rio, tá? Então, a gente pode classificar ele como uma infraestrutura sustentável, sem sombra de dúvida. Mas quando a gente está pensando em green recovery, a gente tem que fazer um recorte temporal. E o recorte temporal é pós-Covid, tá bom? Então, por enquanto, não. Por enquanto, o que a gente está vivendo ainda é um período de resgate econômico, tá? É um período de auxílio emergencial mesmo, para você conseguir garantir que as pessoas sobrevivam, que pequenas e médias empresas sobrevivam, tá? Ainda não se pensou em como que a gente vai engatilhar aí a recuperação econômica do Brasil. O Lucas Marcel perguntou qual empresa você vê como referência ESG no cenário nacional. Referência SG, Lucas, assim, é uma pergunta não é fácil, viu? Assim, as empresas de energia normalmente são empresas que conduzem de uma maneira bem robusta os aspectos ASG, tá? Mas isso parte muito por causa da nossa própria matriz energética, né? A matriz energética brasileira ela é basicamente, como é que eu posso dizer, limpa, né? Então, por mais que você possa se utilizar de grandes hidrelétricas, por exemplo, que tem um impacto ambiental pesadíssimo, mas ainda assim é um tipo de geração de energia não poluente, né? Mas as empresas de energia são empresas bastante que conduzem de maneira bastante séria o aspecto ESG, tá? A gente tem bom, empresas como Magazine Luiza, por exemplo, né, que tem um lado mais focado no social, é uma empresa bem referência também no aspecto ESG, tá? Uma empresa que eu acho que é bem interessante, assim, é a Ambipar, que é de resíduos sólidos, uma outra empresa que está listada em bolsa, né? Uma empresa que faz ali a gestão de resíduos sólidos também, tem um aspecto ESG muito bem direcionado, tá? Assim, as empresas, de certa maneira, principalmente aquelas empresas listadas em bolsa, elas podem sim ter um aspecto ESG bem direcionado, tá? Mas acho que assim de cabeça eu diria para você mais essas assim. As empresas de energia com toda certeza carregam o piano quando a gente pensa em ESG, né? O Lucas Marcel também perguntou, na sua opinião, qual a importância do ESG para o desenvolvimento das cidades inteligentes.
É total, total. As cidades inteligentes, elas são baseadas nos aspectos ESG, né? Cidades inteligentes, elas têm que beber dessa fonte, que é a fonte de energias renováveis, né? Que é a fonte da integração da população, né? A uma cidade onde que ela seja boa de se viver, né? Que ela seja que ela seja agradável de se viver, endereçando os desafios que se colocam agora pós-Covid. Então, por exemplo, um desafio muito claro, né? As pessoas no trabalhando de home office, né? Assim, a gente vê cada vez mais pessoas e o home office se torna uma realidade, né? Então, as cidades inteligentes, elas têm que conseguir trazer condições, infraestrutura de telecomunicações, digital e tudo mais, para que as pessoas realizem essa prática, né? Que vai ser uma realidade, tá? As cidades inteligentes, elas partem do pressuposto que você se locomove de maneira simples, de maneira fácil, com pouco, né, deslocamento para alcançar onde você trabalha, centros comerciais e por aí vai. Isso parte também dos preceitos de ESG, dos preceitos de você ter pouco impacto ambiental, né, na sua locomoção, no seu deslocamento, o preceito de você incorporar, né, a população de uma maneira orgânica, né, à cidade. Então, cidades sustentáveis, elas são 100% relacionadas a cidades inteligentes, né, smart cities, elas são 100% relacionadas aos aspectos de sustentabilidade, tá? O Vitor perguntou, dando continuidade à pergunta da Isabela, diante da crise energética que estamos passando no país, ele gostaria de saber como o Brasil está se movimentando para a diversificação ou transição da sua matriz energética. Bom, Vitor, a gente ainda está num momento onde o estresse hídrico está bastante presente, a gente está sentindo isso no bolso, né, pessoal? Assim, vamos ser bem sinceros, está batendo no bolso. É, o Brasil ele tem muita capacidade, tá? A gente tem um potencial, na verdade, muito grande, né, de geração de energia eólica, principalmente, fotovoltaica também, tá? E eu acho que isso vem ganhando cada vez mais força a nível de mercado como um todo. A gente vê cada vez mais instituições financeiras se movendo para disponibilizar linhas de apoio a pessoas que querem instalar painel solar em casa, por exemplo, né? Quem mora numa casa que quer captar recurso e botar no seu telhado ali, né? Botar um painel fotovoltaico no seu telhado, tá? Ali pequenas usinas geradoras de energia eólica, que já, como eu comentei também, já estão cada vez mais, assim, elas já batem de frente, né, em termos de eficiência com outras fontes. Então, eu acho que, assim, a gente tem uma capacidade muito grande, potencial muito grande no Brasil, ainda é um pouco subutilizado, a gente não tem um percentual, né, na nossa matriz grande, tá? Dessas fontes mais alternativas, mas são também as fontes que mais ganham tamanho, ano após ano. Então, eu vejo com um olho bem positivo, assim, que daqui a pouco a gente pode se tornar uma referência, né, na utilização dessas fontes alternativas, tá? O Gabriel falou alguma coisa em relação ao ASG e a B3. Será que é o Easy? Bom, o Easy, pessoal, o Easy é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, tá? A B3 é a nossa bolsa de valores, né? A Bolsa de São Paulo, tá? A Bovespa, né? Que ela assumiu o nome de B3, e ela tem algumas referências a nível que a gente pode falar, referência para tentar mensurar a atividade das ações, né? Criar cestas, né? Que você pode, em uma medida só, ver como que andou aquela cesta, aquela cesta de ativos, que são os índices, né? Então, a gente tem o Ibovespa, a gente tem o ICO2, a gente tem o IBRX, bom, por aí vai, e a gente tem dentro deles o ISE, né? O ISE é o Índice de Sustentabilidade de Empresas, tá? Ele é um índice hoje ele é bem antigo, ele é de 2005, se não me engano, tá? Ele é bem antigo, assim, e ele é um índice que, sim, tem bastante atividade, bastante proatividade na Bolsa, né? Ele é um índice que, quando a gente compara o perfil dele de risco-retorno com o Ibovespa,
ele tem um perfil melhor, ou seja, ele tem o mesmo retorno adequado um retorno adequado ao risco melhor que o Ibovespa, tá? Então, isso mostra como que empresas sustentáveis também têm o seu impacto não só de gestão de riscos, mas também de geração de valor para acionista, né? Bom, ele assim, ele é um índice bastante robusto, né, em termos de metodologia, tá? É um índice bem observável, assim, dentro da B3, tá? Então, nesse momento, a gente encerra o nosso Green Talk edição 1 com o Rafael Gersteli. Muito obrigada a todos pela participação e muito obrigada, Rafael, pelo conteúdo explicado. Foi uma honra para nós, eu aprendi muito, eu tenho certeza que os participantes também aprenderam muito. Esperamos que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso para todos. Agradecemos a todos os participantes pela presença. Nós encerramos, nos sigam nas redes sociais e não esqueçam de preencher o formulário da lista de presença. Boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite.